De Deus vai dizer que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o que é perfeito para as nossas vidas. Aleluia. Juízes, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeíta e Gideão. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que já é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse-lhe: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Podem se assentar. Santo é o teu nome, graças eu te dou. Eu te louvo e te glorifico nessa noite. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque estamos aqui glorificando, adorando, engrandecendo o teu santo nome no melhor lugar, na casa do nosso Paizinho querido. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa hora, fale conosco através da tua palavra, que não seja eu, Pai querido, Pai amado, mas que seja o Senhor falando conosco. Pai querido, Pai amado, abençoe esse culto direcionado a casais e famílias. Senhor, eu quero colocar cada família aqui representada na palma das tuas mãos. Eu quero colocar cada casal, meu Deus e meu Pai. E eu quero continuar te pedindo, meu Deus e meu Pai, que no decorrer desses meses, que no decorrer desse ano, o Senhor possa ser conosco, com essa igreja, como o Senhor foi em 2024. Que o Senhor possa continuar guardando as famílias, os casais. Que o Senhor possa continuar abençoando. Que o Senhor possa continuar, meu Deus e meu Pai, ajustando, alinhando, colocando em ordem o que tiver fora de ordem para a glória do teu santo nome. Pai querido, mais uma vez eu te peço, tenha misericórdia das famílias da face da terra, tenha misericórdia dos casais, dos filhos. Continue, meu Deus e meu Pai, abençoando, meu Deus e meu Pai, as famílias. Continue alcançando. Nós temos visto o Senhor trabalhando em famílias, restaurando, edificando para a glória do teu santo nome. Então que nessa noite manda uma palavra aos nossos lares, manda uma palavra à nossa família, manda uma palavra à nossa parentela. Visita, meu Deus e meu Pai, nessa hora. Obrigado por cada livramento, pelos escapes. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, ainda que sejamos infiéis. A tua palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E hoje nós reconhecemos que as tuas misericórdias, é a tua graça, é o teu amor, meu Deus e meu Pai. Então eu te peço nessa hora, toma essa palavra nas tuas mãos e abençoe, meu Deus e meu Pai, e dê vitória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o anjo fala com Gideão. E o interessante dessa palavra que o Senhor estava ministrando ao meu coração, que nós vamos ver aqui, Gideão sendo convocado por Deus. Gideão sendo chamado dentro de uma situação difícil. E o interessante é que quando o anjo se apresenta para ele, que chama ele de varão valoroso,
que começa a conversar com ele, ele questiona a situação a qual eles estavam vivendo. E quantas das vezes nós não estamos questionando a Deus o que estamos vivendo, o que estamos passando? Porque aqui, essa situação que eles estavam vivendo, o 6 ele começa a dizer, o capítulo 6 vai dizer: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então aqui, o povo de Israel estava vivendo uma situação porque eles tinham se afastado de Deus. Eles estavam fazendo coisas que não glorificavam, que não edificavam o nome do Senhor. Então o Senhor permitiu essa situação durante 7 anos. Só que muitas das vezes nós paramos e nós muitas das vezes ficamos questionando com Deus, porque a gente entende que nós não somos perfeitos, que é a misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos, que temos cada um de nós, eu acredito, nos esforçando a sermos pessoas melhores, nos esforçando a melhorar, nos esforçando a obedecer essa palavra que o Senhor tem liberado. E muitas das vezes nós questionamos porque nós não entendemos porque estamos passando por algumas situações. Mas só que nessa situação, no capítulo 6 já começa a dizer que era a mão do Senhor. Era o Senhor quem estava permitindo aquela situação para que aquele povo, mais uma vez, um povo escolhido por ele, se voltasse de novo para Deus. Mas e quando muitas das vezes nós estamos vivenciando algumas situações e que a gente para e pensa: mas eu não provoquei isso. Mas a gente precisa entender que tem situações, às vezes, que estamos vivendo, que a culpa não é nossa. Nós estamos aqui, nós estamos orando, nós oramos pela nossa família, nós oramos por todas as famílias na face da terra, pelos casais, mas quantas das vezes nós estamos vivendo situações, às vezes, é por causa de um filho, é por causa de um esposo, é por causa de um irmão, é por causa de um pai, é por causa de uma mãe. Muitas das vezes nós estamos vivendo situações que nós não provocamos, mas que nós estamos vivendo até porque a gente tem amor, até porque é a nossa família que a gente não escolhe, é que Deus nos dá. E a gente vai vivenciar algumas situações e nós questionamos a Deus: por que eu estou vivendo isso? Muitas das vezes você está vivendo porque você sabe que você tem uma família, que você se preocupa com a tua família, que você se preocupa com os teus filhos, que você não vai abrir mão, que você tem um casamento, que você vai ter que lutar pelo teu casamento, seja homem, seja mulher. Então nós precisamos entender, muitas das vezes, e aquilo que a gente está vivenciando. E também reconhecer quando for negligência nossa. Não, foi porque eu errei, foi porque eu não obedeci, foi porque eu segui um caminho que Deus não tinha para a minha vida. Porque é muito difícil, às vezes, nós assumirmos o nosso erro. É mais fácil a gente transferir para o outro do que a gente reconhecer. Reconhecer diante de Deus, se arrepender diante desse Senhor, e procurar uma mudança, uma transformação, porque onde há arrependimento, há transformação, há mudança. E aí Gideão, ele começa a questionar isso. Ele começa a questionar com Deus. E o interessante é que ele estava malhando um trigo num lugar onde era para ser prensado as uvas. Era um lugar que ele estava ali porque ele estava querendo guardar aquele mantimento, aquela colheita, porque quando chegava o momento da colheita, a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham e eles tomavam tudo. E o interessante é que a gente vai ver aqui uma disponibilidade de Gideão. Irmãos, o Senhor foi ministrando ao meu coração. Gideão estava aqui numa disponibilidade, malhando aquele trigo num lugar impróprio, improvável, mas era ali o lugar aonde ele achou que ele pudesse guardar e armazenar aquele alimento para toda a sua família. E a Bíblia vai dizer que durante 7 anos o Senhor permitiu que os midianitas fizessem isso contra aquele povo. 7 anos não é 7 dias, não são 7 semanas. Mas a gente vai ver que ninguém morreu. A gente vai ver que mesmo no meio de uma dificuldade,
Porque Deus estava querendo trazer aquele povo de volta, Deus guardou. Deus deu estratégia para Gideão. E aí essa estratégia chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus para que Deus envie o anjo para falar com Gideão. Para falar que ele libertaria aquele povo dos midianitas. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor falou nitidamente comigo a respeito de estratégias. Porque aqui Deus deu para ele essa estratégia de estar ali, malhando trigo naquele lugar, para que ele pudesse armazenar o trigo e guardar para que a sua família se alimentasse. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas nós temos um Deus que é estrategista, que ele vai te dar estratégia para que ele possa suprir as suas necessidades, para que você não venha faltar nada. Irmãos, eu lembrei muito do tempo da pandemia, quantas pessoas se reinventou. E a gente ainda pode se reinventar. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação, mas o Senhor falou para mim a respeito de estratégia. Então, o que eu entendo? A minha fase que eu estou vivendo, eu vou ter que buscar a esse Senhor. Senhor, eu preciso de uma estratégia, como ele deu para Gideão. Essa disponibilidade, porque aqui não diz quanto tempo, porque diz que foram 7 anos. Mas eu não sei há quanto tempo Deus estava observando a Gideão. Para ele ter se apresentado é porque ele viu em Gideão perseverança. Para escolher ele, para separar ele, para livrar o povo de Israel. Então o nosso Deus, ele é estrategista. Começa a orar, a pedir ao Senhor para te dar estratégia. Para que esse momento que você possa estar vivendo, o Senhor te dê estratégia para você continuar vivendo até com que essa situação seja mudada. Porque Deus é estrategista, Ele é poderoso, nós só precisamos estar ligado e sensível para aquilo que Deus vai dar como direção. Porque a direção que Deus deu para Gideão é para que ele malhasse o trigo naquele lugar. Para que ele pudesse ter mantimento. E eu acredito que Deus tem estratégia para nossas vidas. Irmãos, a palavra que o Senhor liberou da virada foi Isaías 41, capítulo 18. Ele falou que ele traria rios em lugares altos, que é algo sobrenatural. A gente precisa crer, a gente precisa tomar posse e a gente precisa querer viver aquilo que Deus está falando. O que o Senhor falou na virada? Não é o nosso governo, a dependência dos servos de Deus não é do governo terreno, é do governo celestial. E Deus disse que vai guardar, que vai cuidar, que vai suprir as nossas necessidades. Então é isso que a gente tem que crer. Mas Deus vai nos dar estratégia. E essa estratégia que deu para ele, e observando, entendeu que essa disponibilidade, porque muitas das vezes é uma estratégia, porque aqui está falando que foram 7 anos que eles ficaram sendo oprimidos por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Mas teve um momento que o Senhor viu que era tempo de libertar aquele povo. Porque toda vez que o povo de Israel se afastava de Deus, Deus levantava reinos opressores para perseguir a Israel, aquele povo. E aí chega um momento que ele escolhe Gideão e começa a palestrar com Gideão e chama ele de varão valente e valoroso. E diz para ele, é você que vai libertar esse povo. E o interessante é que ele fala assim, a minha família, a família de Manassés, da tribo de Manassés, é a mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Quantas das vezes nós nos menosprezamos? Quantas das vezes nós nos boicotamos? Quantas das vezes a gente vai olhar para a situação, a gente vai achar que a gente não vai conseguir? E o interessante é que sozinho nós não vamos conseguir nada, mas se esse Senhor estiver, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Ele vai nos dar estratégia. E nós vamos passar por essas situações, glorificando o nome do Senhor, até com que essa situação mude. Foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque a gente vê Gideão sendo chamado para liderar.
para libertar aquele povo. Mas um homem que Deus estava assistindo. E eu acredito que Deus tem nos assistido. Eu acredito que essa presença do Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós é que tem nos motivado, nos levantado a crermos na palavra que o Senhor liberou na virada, na palavra que o Senhor tem liberado para cada um de nós. Porque, irmãos, não é fácil, mas também não é impossível quando a gente crê que essa palavra é viva, que ela é eficaz, que é uma palavra que se renova a cada dia, que a palavra não volta vazia. Quando a gente vai tomando posse, a gente vai entendendo aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Porque Gideão, ele estava vivendo um momento, ele teve essa estratégia e Deus levanta ele para libertar aquele povo. E você tem que crer que essa situação a qual você possa estar vivendo sempre é por um propósito de Deus, irmãos. Tudo que a gente passa, ele diz que ele não nos dá nada que não possamos suportar. Claro que tem hora que a gente fica esgotado, a gente fica cansado, a gente fica abatida. Nós vamos ficar, porque nós somos humanos. Nós temos uma carne que não se converte. Mas nós entendemos também que hoje nós temos a palavra, que é alimento. Nós temos essa presença do Espírito Santo de Deus para a gente ir para a oração, dobrar o nosso joelho, nós podemos colocar louvores, tem momentos que a gente tem que buscar ajuda, tem que buscar socorro. Nós temos estratégia para não perecermos, para não morrermos, para não deixarmos que a adversidade nos paralise. Irmãos, eu estava sentada ali, mas com meu coração alegre, porque eu tenho certeza, irmãos, daquilo que Deus tem falado nesse lugar. Eu tenho certeza daquilo que Deus vai fazer. Eu não estou preocupada com o sistema, eu não estou preocupado com aquilo que já foi falado, não. Eu estou confiando naquilo que o Deus vivo tem falado. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel à palavra dEle e é isso que a gente tem que crer. Tomar posse para a nossa vida e começar a buscar estratégia. E se o Senhor está mandando você fazer, faça. Ah, mas deu errado, continue fazendo, irmãos. Porque foi a disponibilidade de Gideão que fez com que o Senhor, com que ele atraísse a presença de Deus para a vida dele. Para convocar ele para libertar aquele povo. Essa disponibilidade de procurar um lugar onde ele pudesse malhar aquele trigo, para que ele pudesse ter suprimento para a sua família. O Senhor disse, irmãos, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Aí eu lembro daquela viúva de Serepta, que quando Elias vai naquele lugar, que Deus dá uma palavra para Elias, vai lá que tem uma viúva que vai te alimentar. E aquela mulher tinha saído para catar o graveto, porque a quantidade de farinha que ela tinha seria o único bolo que seria para ela e para o seu filho. E ela achou que seria a morte. E Deus envia o profeta Elias para aquela casa, para pedir algo daquela mulher. E aquela mulher entendeu que precisava honrar aquele homem e fazer primeiro para aquele homem, para que ela pudesse viver a multiplicação, porque a Bíblia vai dizer que a farinha não acabou. Esse é o nosso Senhor. E é isso que o Senhor está falando nessa noite. Estratégias. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está falando de estratégia. Então ore ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor estratégia para você sair dessa situação. Ou se não for tempo de você sair, Deus vai te dar estratégia para que você não seja sucumbido, para que você não morra dentro dessa situação, para que a incredulidade não fale maior, para que Ele supra as suas necessidades, porque Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades, irmãos. Deus, Ele continua sendo o Deus da multiplicação. Deus, Ele continua sendo um Deus que é fiel à palavra dEle, e é isso que o Senhor está falando. E o interessante é que Ele convoca Gideão, e a gente sabe que não é por uma tarefa fácil, porque era para libertar. E o interessante é que Gideão, ele vai pedindo prova para saber se aquilo era de Deus mesmo. E o interessante é que quando manda ele derribar
Aqueles ídolos de Baal eram os líderes, eram os ídolos do seu pai. E ele foi obedecendo. E o interessante é que a gente vai vendo em Gideão que de tempo em tempo, antes dele guerrear, Deus foi dando baixa no exército de Gideão. E a conta, muitas das vezes, a nossa conta terrena que nós fazemos não bate, porque a conta que Deus faz é celestial, não tem nada a ver com a natural, não tem nada a ver com a nossa contagem, não tem nada a ver com aquilo que a gente está aguardando, está esperando, está almejando, não. E aí aquele exército dele, o Senhor ia dando baixa e falando, você vai libertar. E ia tirando, você vai libertar. Para que o meu nome seja glorificado. Quantas das vezes nós não estamos vivendo essas situações? O Senhor está falando que vai dar vitória, mas tem hora que vem uma situação, vem outra situação, vem uma perda aqui, uma porta se fecha aqui, aí vai ficando tudo complicado, aí vai vindo só um diagnóstico negativo, contrário. E o interessante que o pior pra gente é que a gente vai se envolvendo, a gente esquece da promessa e da palavra que Deus nos fez. A gente esquece facilmente. Começa a vir a primeira adversidade, começa a vir um não, começa a ficar, vai ficando tudo estreito, vai ficando tudo estreito. Mas e a palavra que Deus já liberou? E a palavra que Deus já disse para você? O que Ele já falou contigo através da palavra dele? É isso que a gente precisa guardar na tábua do nosso coração. Mas não, nós preferimos, na maioria das vezes, começar a murmurar que Deus é esse, porque não foi Deus que falou, porque não é de Deus, porque não é isso, do que confiar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus liberou. Porque Gideão, a gente vai vendo o que o Senhor está fazendo na vida daquele homem, para que aquele homem pudesse acreditar e continuasse firme, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. E o Senhor quer que a gente esteja firme, o Senhor quer que a gente esteja constante na palavra dele, na oração, na adoração, no louvor, no comprometimento, porque na maioria das vezes o adversário da nossa alma quer que a gente pare, quer que a gente desista, quer que a gente abra a mão, não quer que a gente sirva mais um Senhor com fidelidade. Ah, faz de qualquer maneira. Não. O nosso Deus é santo. Para ele tem que ser o melhor, tem que ser primícias. Então, se nós estamos fazendo isso, a gente precisa continuar. Porque aqui durante 7 anos eles viveram essa situação. Mas chegou o momento do basta de Deus para aquele povo. Ele levanta Gideão. E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente tem vivido é um propósito de Deus para o Senhor nos preparando. Você pode não saber por quê, eu posso não saber por quê. Mas quando chegar o momento, nós saberemos. Porque Gideão, ele estava num lugar e ele se sentia, porque da tribo de Manassés ele fala que a família dele era mais pobre. Mas aí foi a família mais pobre que Deus escolheu para abençoar. Ele era o menor da casa dele, mas foi o menor que Deus escolheu. Então eu não sei de que maneira você se sente. Inferior, menosprezado, o menor, o mais pobre. Tem gente que se acha coitadinha até hoje. Nós somos filhos do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus soberano, do Deus que chamou a Gideão naquele momento difícil, contemplou a atitude dele, a perseverança dele e levanta ele, o menor da casa dele, uma família mais pobre que é ele que fala isso. Mas o Senhor não está preocupado com nada disso. O Senhor quer ver a nossa disponibilidade. O Senhor quer ver a gente exercendo a nossa fé. O Senhor quer ver a gente, cada um de nós, no nosso comprometimento com Deus. Independente se está chovendo, se está fazendo sol, independente que está empregado, que está desempregado, independente que está sadio ou que está doente, independente daquilo que possa ter se apresentado, o Senhor quer que a gente seja constante. Não estou falando que a gente não vai ter momento que vamos nos preocupar, não estou falando que não vai ter momento que vamos estar tristes. Nós podemos passar por tudo isso, nós só não podemos permanecer dentro desse histórico, porque tem um Deus que vai enviar pessoas, que tem um Deus que através da palavra dele, ele nos liberta, ele nos coloca de pé. E aqui ele foi trabalhando em Gideão, preparando Gideão para que chegasse o momento certo ele pudesse guerrear e ter vitória.
Então o Senhor, irmãos, Ele não esqueceu da igreja dele. O Senhor não esqueceu dos filhos dele. O Senhor, Ele diz que Ele conhece as ovelhas dele e as ovelhas dele reconhecem a voz dele e segue a Ele. Segue esse Senhor, segue essa voz. Não importa o cenário, não importa a situação. O importante é que tem um Deus que quando chega a hora e o momento certo, Ele muda, Ele bota basta. E Ele falou que nós vamos viver o sobrenatural. Eu creio que é o sobrenatural no espiritual. Eu creio que é o sobrenatural na nossa área profissional, na nossa área financeira, na nossa área sentimental, na nossa saúde, porque Deus, Ele é fiel. Ele continua sendo um Deus do sobrenatural, porque a guerra que Gideão venceu só mesmo com a mão de Deus, irmão, porque não tinha como. Pela quantidade de exército, de homens que ele foi, pela quantidade que tinha dos inimigos, 135 mil homens com 600 homens. Foi abatendo para que ele pudesse vencer uma guerra que na conta natural não batia. O nosso Deus, Ele é espírito. No natural, irmão, não vai acontecer nada. No natural é aflição, é tristeza, é abatimento, é murmuração. Mas quando a gente olha para o alto, da onde vem o socorro, quando a gente começa a chamar por esse nome, quando a gente começa a adorar a esse nome, ainda que a situação não mude, porque muitas das vezes a situação ainda vai perdurar, ainda vai permanecer, mas nós não somos mais o mesmo, porque a gente recebe uma palavra de motivação, a gente recebe ânimo, a gente recebe força, a gente recebe coragem, a gente entende que não é para pararmos, é para continuar marchando, e Ele vai trazer toda a provisão que nós necessitamos. É essa provisão que Ele tem derramado, o pão celestial que tem descido dos céus através da palavra dEle, que tem sido o nosso alimento. Alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. O Senhor tem visitado o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É o Senhor quem tem nos dado saúde. É o Senhor quem tem nos dado alegria. É o Senhor quem tem nos dado esperança através do Santo Espírito dEle, para que a gente não sucumbe, para que a gente creia, para que a gente não viva nas estatísticas daquilo que é natural, daquilo que é terreno, mas naquilo que é celestial, naquilo que vem do alto. E Deus tem derramado sobre as nossas vidas essa unção de ousadia, de coragem, de intrepidez, de entendermos, nós não vamos parar. Nós vamos continuar confiando na promessa, na palavra, em tudo aquilo que Ele tem liberado, porque Ele é fiel para cumprir. O homem, ele é infiel, ele promete, ele não cumpre. O homem diz que é amigo que vai ficar do teu lado, mas quando a adversidade vem, quando o problema vem, dependendo do problema, ele vai pular fora, ele não vai querer se envolver, ele não vai querer estar perto, ele vai falar, vai sobrar para mim se eu estiver perto dele. Agora Deus, Ele é fiel e Ele permanece fiel. Então a gente vê aqui o Senhor levantando um homem de uma tribo de Manassés, que era o mais pobre naquela tribo. E foi a ele que o Senhor escolheu para exaltar ele e a sua família. A gente vê um homem que ele diz que ele é o menor da casa dele, mas foi ele que Deus escolheu. Se nós estamos aqui, se todos nós que estamos aqui, nós precisamos entender, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para uma grande obra. O Senhor sabe o que você está vivendo. O Senhor nos conhece, irmãos. Ele não nos abandonou. Ele está nos assistindo. Ele está conosco. Ele está do nosso lado. A gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir essa voz, como Ele falou com Gideão. Como muitas das vezes Ele fala, você não está só, não temas, eu estou contigo. Irmãos, quando a gente escuta isso, é uma injeção de ânimo que vem, é uma coragem que vem, é uma alegria que vem, porque a gente precisa ouvir isso para ter certeza que nós não estamos sozinhos. Que Deus não nos abandonou, que Deus continua no controle, porque ainda que essa terra esteja da maneira que esteja, Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua com a soberania dele, porque se Ele tivesse pedido o controle, nós não estávamos nem mais aqui, estava muito pior. Mas Deus continua no controle dessa terra. Deus continua no controle de tudo. E é esse Deus que está falando nessa noite. Estratégia.
uma palavra de estratégia. Peça ao Senhor estratégia para a tua vida. Eu não sei que tipo de estratégia, mas se você começar a orar, se você começar a pedir, porque muitas das vezes a gente começa a orar, a gente começa a pedir, aí o Senhor vai dar uma estratégia. E aí, muitas das vezes, a gente não vai avançar porque a gente vai ficar pensando assim, meu Deus, mas que estratégia é essa? É a que Deus te deu. E é você que tem que crer. Porque é você que está pedindo, é você que precisa. Porque muitas das vezes o Senhor vai dar e a gente vai olhar para aquela situação e vai falar assim, meu Deus, mas eu não vou, como é que eu vou fazer isso? Vai, Deus vai te dar estratégia, vai falar, vai por aqui, obedeça, faça aquilo que Deus estiver mandando. Foi o que o Senhor falou na virada, para a gente não ficar preso nas estatísticas do governo terreno, mas do governo celestial. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você fazer, você faz. Se Ele mandar você comprar, você compra, porque Ele garante. Aleluia. Nós não somos negligentes, mas tem um Pai celestial cuidando de nós. E é Ele que governa a nossa vida. E é Ele que vai direcionar a nossa vida. Nós não vamos ser negligentes, mas nós vamos ser obedientes para tudo aquilo que Ele der como direção para as nossas vidas, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Porque é isso que a gente precisa ter, fé. É por isso que a gente precisa ter intimidade e relacionamento com esse Deus, com essa palavra, para a gente saber quando é Ele que está falando, para a gente poder obedecer. E na maioria das vezes, em algumas situações que vai ter pessoas que vai falar, não foi Deus que mandou você fazer isso, não. Não é o Deus que está mandando você se reinventar, não. Não é Deus que está mandando você bater naquela porta, não. Não é Deus que está mandando você mandar esse currículo para esse lugar, para essa empresa, não. E aí, na maioria das vezes, a gente deixa a dúvida entrar e a gente deixa de fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Gideão, ele foi pedindo confirmação, mas tudo aquilo na hora dele oferecer o sacrifício. O interessante é que a Bíblia vai dizer que o anjo fica sentado ali debaixo daquele carvalho e ele vai lá preparar. Irmãos, a gente sabe que todo alimento, todo animal que vai ter que matar para preparar, para cozinhar, a gente sabe que leva um tempo para fazer. E quanto tempo Deus não nos esperou? Quanto tempo Deus não nos chamou e ficou ali esperando? Ah, amanhã eu vou. Ah, um dia eu vou. Graças a Deus que nós tivemos tempo, porque teve gente que não teve, não. Teve gente que desceu no silêncio sem glorificar o nome do Senhor. Mas quantos anos Deus não ficou nos esperando? E hoje a gente quer tudo rápido. E hoje a gente não quer esperar. E hoje a gente não quer entender que tem um Deus que não perdeu o controle de nossas vidas. Que tem um Deus que continua no controle. Que tem um Deus do haja, que tem um Deus do basta, que tem um Deus, porque chega esse momento, depois de 7 anos, que eles estão vivendo aquela opressão dos midianitas. Mas a Bíblia está dizendo que foi o Senhor. Irmão, se você está vivendo uma situação, se você não causou, fique em paz. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar coragem. Naquele, você pode ter dias, vai ter momentos que você vai falar, estou cansada. Estou abatida, mas é o Senhor quem vai renovar as nossas forças, porque Ele diz que Ele dá força ao cansado. Só tem um que dá força ao cansado, que é esse Senhor, a qual nós estamos louvando aqui. E Ele vai te dar força nessa noite. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai tirar todo esse cansaço, todo esse esgotamento. E você vai conseguir vencer essa situação com Ele na tua vida. Te ajudando, te dando estratégia. Vai falar, vai ter momento que Ele vai falar, sai. Vai ter momento que Ele vai falar, vai descansar. Vai ter momento, faz um passeio. Tudo isso é válido, irmãos. Mas muitas das vezes nós queremos ficar igual Marta, trabalhando, servindo. E a gente esquece que a gente precisa também se abastecer. Que a gente precisa também parar um pouco para pensar um pouco em cada um de nós. Porque essa palavra, irmãos, ela tem poder, tem palavra aqui para todas as áreas da nossa vida. Basta a gente querer meditar na palavra. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus te dê estratégia. Que você ore, comece a orar e siga a direção, as coordenadas que o Espírito Santo de Deus vai te dar.
Faça crendo. Deus é fiel, o Deus do sobrenatural. Tem coisas que as pessoas não vão entender, que não precisam entender. Eu sempre digo, o milagre é teu, é você que tem que crer, você que sabe das suas necessidades, você que sabe da maneira que você está orando, você é que sabe o que você está passando. Mas tem um Deus que não se esqueceu dos seus filhos. Que essa noite, vamos nos colocar de pé, o Espírito Santo possa falar ao teu coração. O Senhor está falando de estratégia. O Senhor está te dando estratégia nessa noite. O Senhor está renovando as tuas forças, está tirando todo o cansaço. Que o Senhor traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Se você for parar para pensar, você já viveu outras adversidades, outras situações, e você continua de pé, você está viva, você está glorificando, você está adorando, você está indo, você está voltando, porque tem um Deus que está no controle da tua vida. Então que nessa noite Ele renove as tuas forças, Ele te encoraje, que Ele te dê palavra que você entenda que você não está só, irmãos. Tem um Deus poderoso, o guarda de Israel, o forte, o eu sou, de mão dada contigo, através do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos sucumbir, irmãos. Nós não vamos, porque nós temos alimento, nós temos um lugar onde nós nos reunimos para adorar a esse Senhor, para Ele nos visitar, para Ele nos tocar, para Ele nos dar a água da vida. Beba dessa água, seja fortalecida, para você continuar guerreando, para você continuar confiando. Porque o mesmo Deus, irmãos, que nos assiste, que permite algumas situações, é um Deus também que muda as situações. E é assim que eu creio. E eu não tenho dúvida daquilo que Deus tem falado. É guardar no coração. Porque se o Senhor te fez promessa, se o Senhor tem falado ao teu coração, Ele vai te ajudar a viver esses momentos. Irmãos, não é fácil. Não é fácil muitas das vezes o momento a qual estamos vivendo. Mas o melhor é quando a gente tem convicção que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem um Senhor soberano, poderoso, que te ama, que nos ama, que vai nos ajudar, que vai segurar nas tuas mãos, que vai te guiar. Vai ter momento que Ele vai te carregar no colo. Você vai sentir Ele te carregando no colo. Você vai sentir Ele palestrando contigo. Você vai sentir o toque dele te renovando, tirando todo esse cansaço, toda essa aflição, toda essa insegurança. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele é um Deus que abre porta. Ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas porque Ele é poderoso para abrir portas. A viúva de Serepta, era um momento difícil. Havia fome, porque não chovia. E ela achou que naquele dia era o último dia de vida dela. E ela deixou o seu filho em casa e ela sai para catar o graveto, achando que era o fim. Você pode estar vivendo uma situação achando que é o fim. Você pode já ter colocado um ponto nessa situação achando que é um fim. Mas o nosso Deus, o nosso Paizinho querido, Ele ainda não botou um fim na tua história. Ele continua no controle. E aquela mulher, quando ela depara com aquele profeta, que ele pede a água, que ele pede para que ela faça um bolo, ela só tinha algo que seria para ela e para o seu filho. E ela achou que seria a morte, viria a morte. Você pode estar achando que é o fim, mas o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de Reba Suricanta, Rebe Alabandara Show. Reba Suricanta, Rebe Alabandara Show. Ele continua sendo um Deus fiel. Ele continua
continua sendo um Deus que continua nos alimentando com o pão da vida. Ai, decanta, rebe, lá, mandala, show. Que nessa noite você possa se alimentar desse pão que desce dos céus. Que você possa ser tocado nessa hora. Que o Senhor possa tocar na tua saúde, nas tuas emoções. Que o Senhor possa renovar as tuas forças. Que todo esse cansaço, que todo esse esgotamento possa cair por terra nessa hora, nesse momento, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor venha te renovar. Que o Senhor venha te dar vigor. Que Ele venha te tocar nessa hora, para que você saiba que você não está só, que tem um Deus no controle da tua vida, que a tua casa, que a tua família está na palma das mãos dele. O Senhor pode enviar os anjos dele e aplacar toda a fúria do adversário contra as nossas vidas. O Senhor é poderoso para fechar a boca dos leões que têm tentado nos destruir, nos tragar. Oh, reba, suricanta, rébia. O Senhor é poderoso, reba, suricanta, rabalabaxé, para abrir um caminho, como Ele disse, como Ele falou, que vai trazer rios em lugares altos, tanques, fontes no desertos, fontes em lugares secos, mananciais, água da vida. Ele tem água da vida. E Ele quer que você beba, que eu beba, para que a gente não sinta sede, para que esse deserto não nos sucumba. Ah, Jesus, nos toma nas tuas mãos. Ah, Senhor, eu continuo crendo na palavra que o Senhor liberou. Eu continuo crendo no sobrenatural. Eu continuo crendo, meu Deus e meu Pai, naquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, para esse lugar. Eu continuo crendo, meu Deus e meu Pai, que teus filhos não perecerão. Eu continuo crendo, meu Deus e meu Pai, que na hora, no momento certo, o haja do Senhor, o basta do Senhor chegará em nossas vidas, chegará em nossos lares, chegará na vida dos nossos, para a glória do teu santo nome. Oh, Pai querido, Pai amado, não importa a baixa que está acontecendo. O importante é que foi liberada uma palavra de vitória. O Senhor disse que Gideão iria libertar o povo de Israel contra o exército dos midianitas. E assim se cumpriu. O Senhor deu vitória. Meu Deus, o Senhor deu uma estratégia tão linda para esse homem, para que ele pudesse cantar o hino da vitória. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, que essa palavra que o Senhor disse através da revelação, que seria uma palavra de estratégia. Eu não sei o que teus filhos precisam, eu não sei, meu Deus e meu Pai, quais são as situações deles, mas que nessa noite eles possam começar a buscar estratégia vinda dos céus, estratégia vinda do Senhor, para que eles possam, meu Deus e meu Pai, seguir, meu Senhor da glória, o propósito, obedecer aquilo que o Senhor vai dar como estratégia. Meu Deus e meu Pai, oh Espírito Santo de Deus, fale ao coração da tua igreja, toca na tua igreja, manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder, abençoe a tua igreja, cada lar aqui representado, cada família, cada casal, cada casamento, os nossos filhos, como essa cidade, a cidade do Rio de Janeiro é do Senhor, essa nação é sua, o nosso governo é celestial, o nosso governo não é terreno, e o Senhor vai suprir as nossas necessidades, o Senhor vai saciar a nossa sede, o Senhor vai nos colocar de pé, o Senhor nos dará vitória. Aleluia. E continuaremos glorificando o teu santo nome. Aleluia. Aleluia.